Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais um Leituras Comentadas de Obras Consagradas. Bom, eu sou o professor João Cunha e, como vocês sabem, esse canal tem por propósito apresentar o início, a leitura, o início de obras consagradas da nossa literatura, né, da literatura mundial, ajudando você a começar uma nova leitura, certo? Hoje nós vamos fazer a leitura do início do Nove Noites, obra do Bernardo Carvalho, que entrou aí na lista de alguns vestibulares, entre eles recentemente na lista da FUVEST, tá? E como de costume, eu não vou apresentar muitos detalhes sobre a obra, né? Não é o objetivo desse vídeo não é fazer um resumo, tampouco dar dicas necessariamente para o vestibular. Então, se você está procurando um resumo que faça atalhos para você saber o enredo e te dê spoilers, não é esse o propósito do meu vídeo, tá? A ideia é ajudar você a entender os elementos principais para mergulhar nessa história, com o objetivo de te ajudar a ler propriamente, certo? Então vamos lá. E vamos então trabalhar com Nove Noites, do Bernardo Carvalho, e sempre que a gente se depara com uma obra, todos os elementos dessa obra se tornam relevantes, né? O Nove Noites ele tem algumas reimpressões e edições e tem capas diferentes, tá? Cada capa vai trazer algum elemento simbólico, né? Mas todas elas, enfim, né, dizem respeito ao livro e qualquer uma dessas edições funciona para você trabalhar com o livro, tá? E, voltando um pouquinho, eu vou me focar, então tem essa da coleção Sabiá em azul, essa da direita, a outra que parece ser um porto, essa outra da companhia de bolso, né, com esses tons de laranja e dois homens andando meio perdidos ali no meio. Mas eu queria chamar a atenção para essa edição aqui, que é a que eu estou usando, que é da terceira reimpressão da Companhia das Letras, né, que traz essa foto de um menininho ao lado de um indígena, né, muito forte e tal. E o que é interessante é o seguinte, sempre que a gente pega um livro, uma boa edição de livro, né, você tem na parte de trás desse livro algumas referências bibliográficas e de impressão. Então tem lá, né, que esse livro é de 2002, então atendem para o fato de que é uma obra contemporânea, né, do período que a gente chama de pós-modernidade. Então a obra, a gente vai ver, já vai se associar a alguns elementos de uma literatura muito, muito contemporânea, tá? E tem alguns elementos sobre o, o acordo ortográfico, né, que entrou em vigor em 2009, então a ortografia vai seguir novo acordo ortográfico. Tem referências sobre a capa, tem os dados bibliográficos de catalogação lá embaixo, mas olha lá, capa do Alceu Nunes, mas foto da capa, Fábio Teixeira de Carvalho, barra arquivo pessoal. Bom, por que você está chamando a atenção para isso? Bom, se está ali arquivo pessoal, quer dizer que essa não é propriamente uma foto artística. Não é uma foto, sei lá, feita para ilustrar essa capa, mas que foi cedida a partir do arquivo pessoal de alguém para ilustrar essa capa, né? Como um arquivo pessoal que você tem de fotos aí que você tira, enfim, com a sua câmera, com o seu celular, né? Do seu dia a dia, da sua família. E é curioso que a pessoa
que cedeu essa foto tem o sobrenome Carvalho, o mesmo do autor. Então já fica aí uma pulguinha atrás da orelha. Será que há uma relação que é um arquivo pessoal de família ligado à família do autor? É importante a gente pensar sobre isso, porque a gente vai ver que o Bernardo Carvalho, a obra dele, está ligada a uma literatura muito contemporânea, que por vezes é chamada de pós-ficção. Né? Assim como a gente está na era pós-moderna, né? De desconstruções, de uma série de valores e preceitos da modernidade, há quem chame a literatura que o Bernardo Carvalho faz de pós-ficção, um momento em que já não é mais possível seguir os preceitos básicos do que é a ficção. Tá? Há uma espécie de ruptura entre os limites da ficção e da realidade, certo? E há quem diga que a obra dele vai se associar a um estilo também chamado de autoficção. Ficção sobre si mesmo. Beleza? Deixa essa dica aí. Então vamos começar. Só para a gente ter uma ideia e entender um pouquinho mais, eu tinha separado esse detalhe para vocês, só para ter uma noção de quem é o Bernardo Carvalho, além de ser escritor, né? Ele é jornalista, articulista, ele escreve para a Folha de São Paulo. Tá? Então tá aí uma fotinho dele na capa da Folha de São Paulo, escreve sobre política, enfim, faz matérias de cunhos variados e artigos de opinião. Tá bom? Então é uma pessoa que está ligada ao jornalismo, e isso vai fazer todo sentido quando a gente for avançando no enredo dessa narrativa. Tá? Então vamos começar. A obra começa assim. Vocês vão notar que alguns capítulos, digamos assim, estão em itálico e outros não. Tudo que está numa obra é simbólico e significativo, está dizendo alguma coisa para o leitor, certo? Esse itálico está demarcando uma coisa, tá? A gente já tenta entender isso. Olha lá, começa assim, o capítulo 1 do livro. Isto é para quando você vier, é preciso estar preparado. Alguém terá que preveni-lo. Vai entrar numa terra em que a verdade e a mentira não têm mais os sentidos que o trouxeram até aqui. Pergunte aos índios qualquer coisa, o que primeiro lhe passar pela cabeça. E amanhã, ao acordar, faça de novo a mesma pergunta. E depois de amanhã, mais uma vez. Sempre a mesma pergunta. E a cada dia receberá uma resposta diferente. A verdade está perdida entre todas as contradições e os disparates. Quando vier à procura do que o passado enterrou, é preciso saber que estará às portas de uma terra em que a memória não pode ser exumada, pois o segredo, sendo o único bem que se leva para o túmulo, é também a única herança que se deixa aos que ficam, como você e eu, à espera de um sentido, nem que seja pela suposição do mistério, para acabar morrendo de curiosidade. Virá escorado em fatos que até então terão lhe parecido incontestáveis, que o antropólogo americano Buell Quinn, meu amigo, morreu na noite de 2 de agosto de 1939, aos 27 anos, que se matou sem explicações aparentes, num ato intempestivo e de uma violência assustadora. Vamos parar aqui um pouquinho, só para comentar essa parte desse slide. Né? Então, esse narrador está dialogando com você, um interlocutor, e dizendo que está deixando isso para ele, para prepará-lo para quando ele chegar nessa terra, e começa a falar umas coisas misteriosas. Diz que nesse lugar ele vai encontrar índios e que ao tentar descobrir determinadas verdades, ele precisa se questionar e se questionar e se questionar, e a cada vez que ele tentar chegar mais perto de uma verdade, mais dúvidas vão surgir, porque o passado enterrou verdades que não podem ser exumadas, a memória é levada para o túmulo, e que a busca desse mistério acaba matando as pessoas de curiosidade. Né? Ele também está dizendo a esse interlocutor que ele deverá chegar. Então olha a pressuposição, você vai vir, você virá
escorado em fatos que até então terão lhe parecido incontestáveis. Você vai chegar sabendo de umas verdades que parecem incontestáveis, mas e que verdades serão essas? Que um antropólogo americano chamado Buell Quinn, que é amigo desse narrador, então o narrador não é um narrador em terceira, quer dizer, ele está narrando uma história de outra pessoa, mas não é aquele narrador onisciente, neutro, observador, é aparentemente um personagem. Meu amigo morreu na noite do dia 2 de agosto de 1939. Bom, então vamos ver se essa história está falando lá do passado, da década de 1930, né, primeira metade do século XX, que se matou sem explicações aparentes num ato intempestivo de uma violência assustadora. Então, aparentemente, esse interlocutor, que a gente ainda não sabe quem é, estaria indo escorado, apoiado em fatos, para tentar descobrir a morte desse antropólogo, Buell Quinn, que se matou sem explicações aparentes, que se maltratou a despeito das súplicas dos 2 índios que o acompanhavam na sua última jornada de volta da aldeia para Carolina, e que fugiram apavorados diante do horror e do sangue. Então, bom, há alguns fatos que dizem então que esse antropólogo se matou voltando de uma aldeia desses índios, desse grupo indígena, para Carolina. Bom, claro, poderia ser retornando ao encontro de Carolina, seria uma pessoa, mas é para Carolina. Então, Carolina não é uma pessoa, é um lugar, né? Uma cidade, ou uma região, não sei, que se cortou e se enforcou, que deixou cartas impressionantes, mas que nada explicam, que foi chamado de infeliz e tresloucado em relatos que eu mesmo tive a infelicidade de ajudar a redigir para evitar o inquérito. Passei anos à sua espera, seja você quem for, contando apenas com o que eu sabia e mais ninguém, mas já não posso contar com a sorte e deixar desaparecer comigo o que confiei à memória. Também não posso confiar a mãos alheias o que lhe pertence, e durante todos estes anos de tristezas e desilusões, guardei as 7 chaves à sua espera. Me perdoe, não posso me arriscar. Já não estou em condições ou idade de desafiar a morte. Amanhã pego a balsa de volta para Carolina, mas antes deixo este testamento para quando você vier e deparar com a incerteza mais absoluta. Notem que ele escreve para o interlocutor, aparentemente ele está nessa região, né, esse narrador desse lugar, de Carolina, ele também vai pegar a balsa para voltar a Carolina, né, e ele fala com o interlocutor pressupondo uma série de vontades do interlocutor. Mas ao mesmo tempo ele afirma que ele não sabe quem é esse interlocutor. Olha que curioso, né? Passei anos à sua espera, seja você quem for. Então ele está esperando alguém que ele não sabe exatamente quem é. Mas já não posso contar com a sorte e deixar desaparecer comigo o que confiei à memória. Também não posso confiar a mãos alheias o que lhe pertence. Ele sabe que algo que ele guarda pertence a essa pessoa que ele não sabe exatamente quem é. Mas ele também não pode guardar mais por muito tempo, então ele vai deixar algo, deixo este testamento, então isso que ele está escrevendo, né, aparentemente é um testamento para essa pessoa que vai chegar em busca de alguma coisa que ele guarda. Seja bem-vindo. Vão lhe dizer que tudo foi muito abrupto e inesperado, que o suicídio pegou todo mundo de surpresa. Vão lhe dizer muitas coisas. Sei o que espera de mim e o que deve estar pensando, mas não me peça o que nunca me deram, o preto no branco, a hora certa. Terá que contar apenas com o imponderável e a precariedade do que agora lhe conto, assim como tive de contar com o relato dos índios e a incerteza das traduções do professor Pessoa. As histórias dependem antes de tudo da confiança de quem as ouve e da capacidade de interpretá-las. E quando vier, você estará desconfiado. O Dr. Buell, à sua maneira, também era incrédulo. Então, notem, ele dá boas-vindas a essa pessoa que irá chegar, né, pressupõe o que ele espera e diz, olha, eu não vou te dar o que você está esperando. Você está esperando que eu esclareça uma série de coisas, que eu te diga claramente, e eu não vou saber te dizer, porque eu também nunca tive essas verdades,
O que eu tenho são fragmentos, relatos dos índios, incerteza de traduções desse tal professor Pessoa, que a gente ainda não sabe quem é. As histórias dependem, antes de tudo, da confiança de quem as ouve e da capacidade de interpretá-las. E quando vier, você estará desconfiado. É que é meio maluco isso. Parece que ele está escrevendo para nós leitores, porque eu, nesse momento, estou me sentindo completamente perdido. E tendo que acreditar num narrador que me diz que sabe o que eu estou procurando, mas que ele guarda algumas verdades que eu procuro, mas que ele não vai me dizer claramente aquilo que eu procuro. Né? Quer dizer, eu, como leitor, acabo entrando ficando junto do papel desse interlocutor. Né? Dr. Buell, à sua maneira, também era incrédulo. Resistiu quanto pôde. Precisamos de razões para acreditar. Então, quase como se ele estivesse dizendo: você precisa acreditar nessa história que eu estou contando. Estarei abusando da sua paciência e boa vontade, seja você quem for, se lembrar que morremos todos? Me lembro do dia em que ele chegou à cidade, que chamou de morta nas cartas, em março de 1939, desconfiado, como você agora, a primeira vez que o vi. Então, ele diz, né, que, bom, mais uma coisa misteriosa, que ele precisa lembrar que morremos todos, e aí não dá para entender se estamos todos mortos ou se todos nós morreremos, se é um destino inevitável. Né? E aí ele fala dos relatos que esse tal do Buell Quinn fez em cartas, né, em março do relato dele, quando ele chegou à cidade, em março de 1939. E se a gente volta um pouquinho, a gente vai ver que ele morreu no dia 2 de agosto de 1939. Né? Então a gente tem aí, no mesmo ano de março a agosto, a chegada do Buell Quinn e a morte dele, o suicídio aparente, pelo que está relatado até agora. Todos conheciam o ronco do hidroavião da Condor quando se aproximava da cidade, anunciando a sua chegada. Ninguém mais nos visitava. Muita gente correu para o rio. Eu estava ocupado com uma obra, mas ainda pude vislumbrar no chão da casa sem teto a sombra do avião que sobrevoava as mangueiras a caminho do rio. Terminei o serviço e desci até o porto. Ele posava para o fotógrafo que o representante da agência Condor havia contratado para registrar o acontecimento e que, com a câmera sobre um tripé, fixava para sempre nas suas chapas a chegada do ilustre etnólogo ao lado dos índios e do piloto, todos de pé sobre a asa do avião. Sua vinda provocou uma sensação que 5 meses depois todos já tinham esquecido. Se é isso que você quer saber. Nós nos acostumamos muito depressa com o extraordinário. Só eu guardo a memória dele. Mas naquele dia, nem eu nem ninguém podíamos imaginar o que receberíamos. Olha que interessante. Então ele narra a chegada desse antropólogo aqui, né, já tem uma referência do ilustre etnólogo. Etnologia é um ramo dentro da antropologia que estuda a cultura de povos específicos a partir de registros, de documentos escritos, de bens materiais, né? Então, no caso do Brasil, é muito comum que os etnólogos se debrucem sobre o estudo dos povos indígenas, né? Um ramo da etnologia, estudo de povos e culturas, certo? E esse cara foi lá para estudar, enfim, aparentemente, um determinado grupo indígena. E sua fama, ou a chegada dele, todas as notícias que se davam, atraiu a atenção das pessoas, foram tirar foto dele, e esse narrador diz que a chegada dele causou espanto, era algo extraordinário, mas que logo as pessoas se acostumaram com ele e que só o narrador guarda a memória dele.
né? Mas que, enfim, a chegada dele guardava mistérios que ninguém imaginava, certo? Eu botei aí essas reticências, por quê? Porque esse capítulo continua, ele é um pouco mais longo, tá? Eu não vou dar sequência, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e eu também vou antecipar muitas coisas, eu quero guardar algumas surpresas para vocês terem que ir montando esse quebra-cabeça e decifrando sozinhos. Mas eu não vou encerrar aqui o vídeo, porque eu queria mostrar para vocês o iniciozinho do capítulo 2. Olha lá, o início do capítulo 2 não traz as letras em itálico, tá? Então tem algum tipo de ruptura aí, certo? Olha lá, como começa o capítulo 2. Ninguém nunca me perguntou, e por isso também nunca precisei responder. Não posso dizer que nunca tivesse ouvido falar nele, mas a verdade é que não fazia a menor ideia de quem ele era até ler o nome de Buell Quinn pela primeira vez no artigo de jornal na manhã de 12 de maio de 2001, um sábado, quase 62 anos depois de sua morte, às vésperas da Segunda Guerra. Poxa, o outro trecho tinha uma narração que falava de um encontro com o Buell Quinn, eu conheci ele em março de 1939, né? E aqui fala do primeiro contato com a história do Buell Quinn em 12 de maio de 2001. Né? Então a gente tem aí dois planos narrativos diferentes, aparentemente, dois momentos diferentes, talvez dois narradores diferentes. A gente vai perceber que essa narrativa é um pouco mais objetiva, menos misteriosa do que aquela. Né? E aparentemente não se dirige a um você específico. Olha lá. O artigo, ou, enfim, é um você, é um interlocutor específico. Né? O artigo saiu meses antes de uma outra guerra ser deflagrada. A gente está então em 12 de maio de 2001 e esse narrador está dizendo para a gente que esse artigo em que ele leu o nome do Buell Quinn saiu no jornal meses antes de outra guerra ser deflagrada. Que guerra que acontece em 2001? Vale a pena puxar na memória, tentar pensar nisso. Se ele colocou aí, talvez tenha alguma importância. Hoje as guerras parecem mais pontuais, quando no fundo são permanentes. Guerra pontual, mas na verdade é permanente. Será que ele está falando? Guarda isso, fica pensando nisso. Li várias vezes o mesmo parágrafo e repeti o nome em voz alta, para me certificar de que não estava sonhando até entender, ou confirmar, já não sei, o que tinha ouvido antes. O artigo tratava das cartas de outro antropólogo, que também havia morrido entre os índios do Brasil, em circunstâncias ainda hoje debatidas pela academia, e citava de passagem, em uma única frase por analogia, o caso de Buell Quinn, que se suicidou entre os índios Craô em agosto de 1939. Nossa, então ele leu uma matéria sobre um outro antropólogo, mas ali no meio tinha uma referência à história do Buell Quinn, suicidou entre os índios Craô, então já temos uma referência de qual é o grupo indígena. Se vocês jogarem aí no Google, talvez vocês encontrem referências, imagens, características, especificidades, pode ser uma coisa interessante para pesquisar, para ajudar a montar esse quebra-cabeça. Procurei a antropóloga que havia escrito o artigo. A princípio, foi seca no telefone. Deve ter achado estranho que alguém lhe telefonasse por causa de um detalhe do texto, mas não disse nada. Trocamos alguns e-mails que serviram como uma aproximação gradual. Preferia não me encontrar pessoalmente. Queria ter certeza de que meus objetivos não eram acadêmicos. Mas mesmo se de início chegou a desconfiar do meu interesse por aquele homem, não perguntou as minhas verdadeiras intenções. Ou pelo menos não insistiu em saber as minhas razões. Supôs que eu quisesse escrever um romance, que meu interesse fosse literário. E eu não a contrariei. A história era realmente incrível. Aos poucos, conforme me embrenhava naquele caso com as minhas perguntas, passou a achar natural a curiosidade que eu demonstrava pelo etnólogo suicida. Talvez por descrição e por sentir que, de alguma forma e por alguma experiência que ela não teria podido conceber, eu também havia intuído, naquele caso, algo que mais tarde ela própria me revelaria ter suspeitado. Desde sempre, quando por fim nos encontramos e ela me fez a pergunta:
Foi ela quem me indicou as primeiras pistas. Os papéis estão espalhados em arquivos no Brasil e nos Estados Unidos. Fiz algumas viagens, alguns contatos, e aos poucos fui montando um quebra-cabeça e criando a imagem de quem eu procurava. Tem que esse narrador está dizendo que leu sobre o tal do Boyle Quinn, começou a tentar descobrir um pouco mais sobre a história dele, que a pessoa que tinha algumas informações sobre ele, que tinha escrito sobre ele, no início ficou meio preocupada, achando que podia ser um interesse acadêmico sobre a pesquisa dele, e ficou meio ressabiada, mas depois, ao achar que ele queria escrever um romance, e, bom, a gente está lendo um romance, fala de um narrador falando que estava pesquisando sobre um personagem que virou personagem do livro, o narrador talvez estivesse querendo escrever um romance. Ele diz, bom, a pessoa pensou, a antropóloga pensou que talvez fosse um interesse literário e ele não contrariou. Mas ao mesmo tempo ele não diz que era isso mesmo que ele queria, né? Mas diz que foi atrás dessa história, montando a imagem na cabeça, a imagem de quem ele, um quebra-cabeça, né, tentando criar a imagem de quem ele procurava. Então o narrador estava à procura da história desse personagem. Muita gente me ajudou, nada dependeu de mim, mas de uma combinação de acasos e esforços que teve início no dia em que li, para o meu espanto, o artigo da antropóloga no jornal, e ao pronunciar aquele nome em voz alta, ouviu pela primeira vez na minha própria voz. Novamente eu vou interromper aqui o capítulo antes de terminá-lo, para deixar caminho para vocês tentarem embarcar na construção desse quebra-cabeça, que tem aparentemente esses dois planos narrativos, esses dois narradores, um que parece escrever sobre um passado muito distante, e talvez de um passado distante, a um interlocutor que ele não sabe quem é, e outro que tenta achar as pistas para descobrir um pouco mais sobre essa história. Né? Será que ele é um interlocutor? Como é que o outro sabia que ele ia ler em 2001 sobre isso? Ficam alguns mistérios aí. Tá? Eu espero que vocês tenham se sentido tão curiosos em tentar desvendar esses mistérios, descobrir a quem o primeiro narrador escreve e o que e por que o segundo narrador quer descobrir efetivamente, tá? Sigam a nossa leitura. O Bernardo Carvalho tem um estilo muito interessante, esse livro especialmente. Sigam as pistas que eu fui dando aí. Espero que vocês gostem dessa leitura, que me encantou profundamente. Falei para alguns colegas e alguns alunos meus que eu li esse livro tão rápido que quando eu cheguei no final eu não estava querendo terminar. Eu recuei e travei para não terminá-lo, com medo do que eu ia descobrir e, enfim, ou me decepcionar ou ficar muito comovido com aquilo. Mas esse livro traz essa característica, uma dinâmica muito interessante, muitas incertezas que vão aguçando a nossa curiosidade, fazendo com que a gente queira ler interminavelmente. Tá certo? Então, assim encerramos esse vídeo de hoje. Muito, muito, muito obrigado. Até a próxima.